quero convidar você para estar me seguindo no Twitter, Amor pela Palavra. Sempre você vai estar recebendo frases minhas, uma palavra pequena, mas uma palavra que nos faz refletir sobre nós, sobre a vida. Convidar você a ser amigo meu no Orkut, Fernando Martins, onde a gente também pode estar se relacionando. Eu quero comentar hoje sobre uma frase que eu vi em um jornal que chegou à minha casa. O pessoal da Universal passou pela minha casa e deixou um jornal onde estava escrito: pare de sofrer. Eles estavam convidando as pessoas a participar das suas reuniões na igreja com essa frase: pare de sofrer. E eu quero aqui dizer a vocês que essa frase é mentira. A Universal do Reino de Deus, a IURD, mente ao dizer às pessoas que elas vão parar de sofrer quando começar a frequentar as suas reuniões. A palavra de Deus, ela nos esclarece sobre como devemos viver e sobre o que nós devemos crer. Eu acredito que uma das razões de nós termos tantas pessoas frustradas é porque elas acreditam em coisas que não são verdade. E essas igrejas que vê no seu crescimento, entre aspas, uma maneira de provar que Deus está com eles, de que Deus acredita neles, eles usam de meios mentirosos para atrair as pessoas para as suas reuniões. A Bíblia diz no Salmo 34, no versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia diz em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus disse assim: olha, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, está escrito: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados. A Bíblia é clara em nos afirmar que não tem como viver sem sofrimento. A Bíblia, ela nos esclarece nesse sentido. Mas, infelizmente, as pessoas não têm o cuidado de examinar as Escrituras. Ou elas ficam com o que o padre diz, ou elas ficam com o que o pastor diz, ou elas ficam com aquilo que o guru diz. Meu irmão, meu amigo, examine a palavra, para você não ser enganado, manipulado por essas mentes que têm no sucesso o seu alvo maior. A nossa vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. E não por nenhuma outra pessoa, e não por nenhuma outra instituição, mas pela palavra. Quando a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, como que a Universal pode propor que se você frequentar as suas reuniões, você para de sofrer? Como que a Universal pode propor que tem como viver sem sofrimento, se o próprio Jesus disse que na vida nós teríamos aflições? Como que a Universal pode propor uma vida sem sofrimento, se a própria palavra em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, ela é clara em dizer que em tudo somos atribulados. A questão não é sofrer ou não, porque nisso a Bíblia nos esclarece mesmo, dizendo que nós teremos aflições, que em tudo seremos atribulados, que muitas são as aflições do justo. Então é mentira quando a Universal, tentando conseguir o maior número de pessoas para tentar justificar a sua aceitação por Deus, ela afirma uma mentira dizendo que tem como as pessoas viver sem sofrer. A questão não é sofrer ou não. A questão que a Bíblia propõe é sofrer do jeito certo. A questão que a Bíblia propõe é o que a gente vai fazer com os nossos sofrimentos. É aquilo que a gente vai permitir que o sofrimento nos faça. Não tem como viver sem sofrer, mas tem como crescer com os nossos sofrimentos. Tem como a gente aprender com essas aflições que Jesus falou que nós teríamos. Inclusive, se as pessoas conhecessem a palavra,
Se as pessoas tivessem o hábito de não ser superficial, mas se aprofundassem no conhecimento da palavra, elas veriam que a proposta da Bíblia, ela é que a gente até goste do sofrimento. Isso não é uma ideia minha, isso é uma ideia da palavra. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, experiência, esperança. Aqueles que propõem que as pessoas podem viver sem sofrer, além de ser uma mentira, eles vão ficar no prejuízo. Porque o apóstolo Paulo diz aqui que ele dava graças, que ele achava bom o sofrimento na vida dele, porque com aquele sofrimento, com aquelas tribulações, com aquela dificuldade, ele ia desenvolver a esperança, a paciência, a sabedoria. Eu acredito sim que a Universal pode propor que as pessoas indo lá, elas vão deixar de sofrer. Desde que eles colocam uma pessoa com um revólver e toda pessoa que entra lá, eles dão um tiro na cabeça dela. Porque ela morre, vai para o céu, aí não terá mais sofrimento. Porque o único lugar que a Bíblia propõe que nós não teremos mais sofrimento é no céu. Quando a Universal propõe que se as pessoas forem às suas reuniões, elas vão deixar de sofrer, só se ela fizer isso. Só se eles matarem todo mundo que entra lá. Porque não tem outra maneira. Não tem como viver e não ter tribulação. Não tem como viver e não ser atribulado em tudo. Não tem como. E quando a Universal propõe isso, ela gera crentes doentes. Porque ao invés das pessoas se concentrar em o que eu vou aprender com esse sofrimento, ela se concentra em eu não quero ter sofrimento. Entendeu? Porque quando a gente se concentra em o que eu vou aprender com isso, a gente cresce, a gente aprende, a gente muda. E essa é a filosofia da Bíblia. A Bíblia não te engana. Ela não pretende que você acredite que é possível viver sem sofrer. Mas a Bíblia ela te estimula a não odiar o sofrimento, porque não tem como, ele virá de qualquer jeito. A Bíblia te estimula a concentrar-se em aprender com tudo aquilo que você enfrenta na vida. A Bíblia quer que você absorva das suas frustrações, das suas desilusões, dos seus cansaços, sabedoria para viver de novo, para tentar de novo, para rir de novo. Deus não te engana. A Bíblia não diz que você não terá sofrimento, mas a Bíblia diz que tem um jeito de sofrer. Existe um jeito certo de passar pelo sofrimento, existe um jeito certo de enfrentar as lutas da vida e de aprender com todas